Liberdade FM. O programa a seguir é independente de responsabilidade de seus apresentadores. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui, mais uma quinta-feira, com o nosso Papo de Fé. Um dia mais agradável, uma temperatura um pouco mais agradável hoje, uma noite um pouco mais quente, graças a Deus. E estamos aqui na nossa mesa de debate, na nossa mesa do diálogo, com o nosso amigo Wellington, com o nosso Paulo Júnior na técnica, nos auxiliando hoje. O pastor Jorge, daqui a pouco, acredito que está aparecendo por aí. Então eu queria deixar aqui o meu boa noite a todos. É um prazer, uma honra estarmos mais uma vez fazendo esse programa que é o Papo de Fé, né? E já quero de antemão aqui passar para o Wellington, dar o seu cordial boa noite também. Muito bem, Vitor. Mais um Papo de Fé, mais uma quinta-feira aquelas que a gente aguarda, com mais um início de um Papo de Fé. Hoje o nosso amigo Marcão não veio, não deu notícias, né? O nosso principal fonte de sabedoria, além da internet aqui, o pastor Jorge, ainda não chegou em alguns eventos especiais no ministério dele. E nós seguimos aqui com o pastor Christian também em um evento especial, cuidando do som. O nosso amigo Christian, apoiado pelo nosso amigo que não quis participar, mas futuramente eu acredito que convidado ele foi, né, Wellington? Convidado ele foi, mas modéstia não quis participar com nós, né? Porque é um guri de muita sabedoria, né? Nosso amigo Jorginho. E vamos lá, Vitor, para mais um Papo de Fé. Iniciando hoje falando sobre o rei Salomão, né? Seguindo a nossa temática entre os reis, né? Os reis do Velho Testamento, sendo ele, será que vilão? Será que um herói? Né? E eu acho que é isso aí, é o início de mais um episódio que vai se prolongar um pouco mais, né? Porque falar de Salomão é um pouco mais complexo do que falar do próprio pai Davi, né? Isso aí, Wellington. Paulo Júnior, dá a sua saudação, seu boa noite. Boa noite a todos aí, então. Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer hoje poder estar aí junto com todos. Espero que esse programa seja proveitoso. Vamos falar sobre esse rei, que é um rei muito interessante também, assim como seu pai, o rei Salomão. Tem muita coisa pra gente falar sobre ele, então vamos rodar hoje aí. Isso aí, Paulo Júnior. Bom, como o Wellington então já estava falando antes, nós estamos no nosso Reis e Povos, né? Heróis ou Vilões. É uma série que a gente vem falando sobre os reis, né? A gente já em alguns programas a gente falou sobre o rei Saul, sobre o rei Davi, e hoje adentramos então ao rei Salomão, né? Eu gostaria de fazer uma leitura de um versículo. Aqueles que estão em casa e que nos acompanham, em Josué 1:8,
onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Pois bem, então vamos dar o início. A gente, no último Papo de Fé, Wellington, a gente falava sobre o rei Davi, né? A gente encerrou com a morte ali a morte do rei Davi e posteriormente, então, o reinado passou ao rei Salomão. O rei Salomão, ele é um filho de Davi com Betseba, ele é o segundo filho do rei Davi com Betseba, né? Se tu for acompanhar o livro de 1º, 2º Samuel, ele conta a história. E se você quiser acompanhar essa história do rei Salomão, ele encontra-se em 1 Reis, no livro de 1 Reis, ali ele conta a história do rei Salomão. Wellington, como que nós podemos dizer assim, como que se deu a ascensão, então, ao reino de Salomão? Ele foi algo conturbado? Foi algo que foi passado posteriormente conforme deveria ter sido? Wellington, qual a tua opinião a respeito à ascensão ao reinado do rei Salomão? Bom, a gente tem na história a chamada monarquia, né? Quando é passado de pai para filho. O período e isso se estende já à Idade Média, né? Que tudo que a gente compreende como reis são pontos em que o filho primogênito, né? Na exceção do primogênito, caso não estivesse mais em vida, traria então o filho mais velho, né? Sucedendo o primogênito, que assumiria o reino. Isso é o normal. Tá? Isso. Existem algumas diversas passagens em que houveram chamados golpes, né? Tomado o trono à força, aonde outros filhos ou outros irmãos, primos ou algum outro nobre, conselheiros, generais de exército, assumiam, numa espécie de um golpe de Estado, assumiam. Wellington, não interrompendo a tua ideia, mas já o rei Salomão não era o primogênito. Não era o primogênito. Né? Ele não era o primogênito. Existiam outros, e ainda existiam outros filhos de Davi que tinham a promessa do reinado. Por ser primogênito. Porém, Davi prometeu dar a ele o reinado. Né? Então houve e aí se abre aquelas diversas formas de discussões entre uma inspiração por Deus, um agrado à esposa, né? Uma superação do pecado, ou a obediência, o reconhecimento, né? A promessa de Deus, a benevolência de Deus, a promessa do perdão. Tantas as pregações, os exemplos que a gente pode citar, quando citado Davi, quanto a promessa que fez em dar o reinado, tornar Salomão rei. Né? E é engraçado, né, Wellington, que a história também, ela trabalha no sentido que ela traz Salomão para ser o rei. Sim, ela traz Salomão para ser o rei. Com a morte dos outros filhos de Davi, com todo o que a gente comentou já no programa passado, né? Trazendo esse reinado, então, até Salomão, né? Eu gosto de citar, e eu me sinto muito mais confortável em citar, que essa questão de Davi dar a Salomão o reinado está muito interligado na promessa feita, e é algo que a gente vê em tempos de hoje, quando um pai, então, tem um filho e oferta o filho a Deus, diz: Pai, Deus, tenha este filho como teu filho, né? E a ti que ele sirva a tua obra, né? E a gente vê muito incisivo essa questão de Davi, colocando Salomão nessa condição, né? Que quando a gente vai compreender o período dos reis, a gente vai ter que... o povo de Israel viveu um período de tempo chamado como período dos juízes, né? Posterior ele a Moisés, Josué, a gente viu o chamado período dos reis. A gente teve a opressão que o povo, que as tribos passaram.
A gente teve o arrependimento pelas vezes que o povo se desviou de Deus. Como que era feita essa organização nesse tempo anterior? Era todos os povos unidos, né? Tipo, existia só uma nação, porém as tribos, tá? A gente vai ver que Salomão é um divisor de águas no período em que, posterior a Salomão, a gente vai começar a tratar a Bíblia, e aqui entra uma discussão bem complicada da gente compreender o período dos reis. Por quê? Porque no mesmo período de tempo posterior a Salomão, a gente vai ter 2 reis no mesmo fator de tempo. Por quê? Porque a gente tinha o rei do norte e o reino do sul. Com isso, a gente tinha 2 reis. Era uma nação? Era, mas dividida em 2 reinos. Isso vem posterior a Salomão. O período em que eu cito como o período dos juízes é o período que antecede Saul, que a gente já explicou aqui, que a gente já passou por ele, isso. que era o período onde, quando o povo se reunia, os anciões se reuniam, eles traziam, então, um juiz para que, como função de profeta, para se comunicar com Deus, para trazer uma orientação para o povo. Nesse período era um período em que muitos dos povos, muitas das tribos sofriam opressão de outros povos, lutavam lutas individuais, guerras individuais. A gente vai ver que quando Saul entra, e esse já começa as divisões de reinados, que para a gente entender bem certo o que caracteriza cada um. Em diversas as imagens que a gente publicou, as primeiras imagens de Saul tratavam o quê? Tratava de um exército pobre, de um exército desorganizado, de um exército sem rei. Então a gente teve o primeiro rei ali com Saul, que conseguiu se organizar, conseguiu organizar uma frente armada, conseguiu organizar um exército. Saul fez boas conquistas, conquistou um bom território, sim. Davi expandiu isso de uma forma extraordinária. Tremenda, né? Davi se tornou um grande homem de guerra, um grande soldado, um grande líder, um grande general, um grande rei. Mas, embora tenha uma grande diferença entre ser citado Davi e todo mundo falou em Davi, o matador de gigantes, um grande guerreiro, habilidade com armas, isso. um grande homem. E que trouxe... Salomão também, porém não como líder, mas também o que é atribuído militarmente a Salomão. Ele trouxe os primeiros cavalos de guerra, os primeiros carros de guerra, a primeira cavalaria do exército de Israel. Tudo é organizado por ele, porque quando a gente trata entre o pai, um grande guerreiro, o filho se tornou um grande sábio. E essa sabedoria é interessante porque a própria história comprova isso. Por que ele iria se tornar um grande homem de guerra se o pai dele já tinha tornado o exército um exército temido? Então ele precisava fazer o quê? A fomentar mais aquilo. É inteligência. Davi ele tem essa característica que ele é um rei grande guerreiro, né? Que ele conquistou e ele trazia muita proteção no seu reinado ao seu povo. Sim. E Salomão, ele chega como um rei muito sábio, né? Então, a sabedoria age de um rei estrategista também, né? Pois a palavra de Deus nos diz que o rei Salomão, ele era um homem dotado de muita sabedoria, né? E essa sabedoria dele, o Wellington, ela se dá por conta de uma herança que ele traz consigo, de um pedido que ele pede a Deus. Deus concede essa sabedoria ao rei Salomão. Tem 1 Reis 39 que dá ao teu servo sabedoria, né? Então ele pede a Deus sabedoria, ele pede... Tu imagina assim, tu tem a oportunidade de... E tem uma lacuna bem interessante que se Deus hoje estivesse diante de você... Isso é um conceito filosófico que se aborda dentro da teologia. Se Deus estivesse diante de você, essa reflexão é interessante que todos nós fizéssemos. Deus estando hoje diante de nós e desse a nós o direito de fazer uma pergunta, mas tem uma condição. Deus iria dizer da seguinte maneira: faça uma pergunta a mim na qual você não sabe a resposta. Deus é mais incisivo. Eu vou te responder, mas com uma condição, que a pergunta que tu fizer a mim, que tu não saiba a resposta. Se a gente for parar para pensar por um minuto,
Deus na construção do homem, Deus na construção, dando a capacidade do homem de ser um ser racional, quase todas as perguntas que a gente for se questionar está na Bíblia. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma pergunta relacionada à Bíblia, haveria a possibilidade de Deus questionar da seguinte maneira. Eu já deixei descrito, é só tu ler, é só tu entender. Muita gente iria perguntar, quando eu vou morrer? Pesquisas internacionais de faculdades teológicas fizeram essa pergunta em regiões onde a grande massa das pessoas faziam a seguinte pergunta. Deus, eu iria perguntar para Deus quando eu vou morrer. Qual que seria a resposta óbvia de Deus? Depende do teu corpo. Teu corpo é orgânico. Como que tu vai tratar ele? Tu vai ser o tipo de pessoa sedentária, tu vai ser o tipo que vai intoxicar teu corpo com muita frequência, tu vai destruir o teu corpo com isso, vai depender. Tu vai pegar um carro, vai sair em alta velocidade, tu vai se expor a risco, a relatividade da morte depende de você. Iria perguntar talvez para Deus, Deus, eu vou me tornar um homem rico? Qual que seria a resposta? Todo ser humano tem essa resposta, depende de economicamente como que tu vai fazer, quanto que tu vai trabalhar, se tu vai fazer um bom estudo, se tu vai fazer uma boa pesquisa de como investir, tu pode se tornar. Para te ser sábio, para te se tornar um homem poderoso, para te conseguir coordenar um reino, o que de fato tu iria precisar? Sabedoria. Então, o que Salomão usou? Obviamente, toda uma sabedoria ali, foi muito sábio, obviamente, dentro da pergunta, Deus me dê sabedoria. Olha só, Wellington, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largura de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos o Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Em observação, tá? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, no versículo 29 e 33. Uma observação, e disse Salomão 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. O Wellington, assim, ó, eu vejo no reinado de Salomão, que é... Nós estamos questionando as questões dos reis, nós estamos falando sobre os reis, os grandes guerreiros, e Salomão, como um estrategista, eu vejo que ele, na sua estratégia, ele começou a fazer alianças, né? Ele começou a se aliar em vez de ele guerrear, né? Porque Salomão ele reinou em torno de 40 anos, a Bíblia nos fala. Que ele reinou ali entre 931 e 971 a.C., dá mais ou menos 40 anos. Mas 970 a 931, que é contado de isso aí, né? Deu 40 anos, aproximadamente a mesma quantia que Saul, que Davi, Salomão reinou por 40 anos. Só que com toda essa sabedoria, eu acho que a estratégia dele foi mais de pacificador, para agregar aliados. É claro que daqui a pouco mais nós vamos falar sobre a grande obra. Aproximadamente 18 anos, como jovem. Era um jovem, bem jovem. Sim. Porque Davi já estava aclamado, Davi já estava passando por o ritmo final da vida dele, tá? Então, aclamado como rei, o profeta Natã. Embora a Bíblia não descreva com coerência e com exatidão, e aí a gente precisa de uma interpretação e uma licença para criar um estudo em relação a isso, extra-bíblico, com toda certeza o profeta Natã foi uma referência eclesiástica de sabedoria. A gente vê uma intimidade dele com Deus, citado como, com toda certeza, um dos principais profetas após Samuel, no que acontece na criação de Salomão. Então a gente já vê um rei que ele já vem sendo, já sabia do seu reinado, o povo já sabia, os filhos já sabiam. Criou revolta nisso. No último programa, quando a gente citou ali que as revoltas de filho de Davi estavam revoltosos em relação à passividade de Davi, em relação a algumas atitudes dos filhos, aonde ele permitia muito essas ações do filho e não criava ações mais enérgicas, a gente vê também que havia uma necessidade de compreender a revolta dos filhos na questão assim, eu sou mais velho que Salomão, por que eu não sou o rei?
né? Então, o principado nessa época era uma coisa que tu se tornava, obviamente, sendo filho, tu se criava sendo príncipe. Sendo príncipe, tu queria ser rei. A ganância é algo próximo do homem. A ganância é algo descrito na Bíblia. O próprio rei que antecedeu, Saul, passou por esse período da ganância. Quando a gente está falando de Davi, a gente vê que os erros foram pequenos perto da quantidade de acertos, embora foram erros graves. E são poucos os erros que a gente destacou sobre Davi. E que causaram alguma consequência, mas foram poucos, né? Então, quando a gente começar a colocar em uma ordem cronológica todos os fatores que levaram o reinado de Salomão, a gente também vai citar aqui alguns erros deles, que foram erros. Por exemplo, assim, ele aumentou impostos, tá? Ele dividiu em uma espécie de principados as regiões. Ele foi um democrata. Por que talvez se perguntem assim, mas Salomão não foi um homem de guerra? Ele foi um homem de guerra. Ele teve um dos maiores exércitos. Ele foi o homem mais sábio, ele foi o cara mais rico. Tá? O exército dele foi imbatível. E a maioria das regiões sabiam disso. Não se houve muitas guerras, porque ele também tem um título. Olha só, ele tem o título de sábio, ele tem o título de rei, ele tem o título de rico, mais rico, e também tem um título de democrata, que sabia conversar com as nações. Se gera muita polêmica, se gera muita discussão, se gera muita ênfase em relação à quantia de mulheres que ele tinha. Para muitas pessoas extra-religiosos que utilizam dessa passagem bíblica para colocar como se esse período fosse um período pecaminoso, um período em que a abundância de relações seria algo liberal no Estado de Israel, é porque não tem compreensão histórica. Esse período em que o Salomão criou esses vínculos com outras mulheres, com outras nações, era para fortalecimento de alianças. Tem uma questão política por trás. Uma das principais alianças dele com o próprio Egito. Isso, com a princesa, a filha do faraó. Porém, também há uma consequência, porque quando Deus ordena lá a Saul, através de Samuel, que não é bom que o homem tenha muitas mulheres, vamos dizer que ele se passou nesse ponto. Aqui diz que tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres que perverteram seu coração, né? Então, aproximadamente 1.000 mulheres. Isso. Então, assim, as concubinas, aí que entra aquela questão. Eu já vi argumentações que alguns explicadores se apertaram, inclusive, na resposta. Mas então se Salomão fazia essas alianças com as esposas, tudo bem, você explicou que ele só teve mais esposa para fazer um vínculo e criar um laço com a nação. Mas e as concubinas? As concubinas não serviam para isso. Existe um ponto. As concubinas normalmente eram presentes de outros reis para o rei. Muitas dessas concubinas também eram princesas, eram filhas mais jovens de outros reis. Isso. E para que todos saibam disso, quando a gente citou no último programa a relação do filho mais velho de Davi, quando tentou dar o golpe a Absalão, e teve ali que ficou sobre rei, que assumiu o reinado que Davi fugiu, ele assumiu as mulheres. Ele se deitou com as mulheres de Davi, entre elas algumas, as concubinas. Porque, embora tu tinha o título de concubina, você era uma mulher do rei. Perfeito. Você não tinha o título de esposa, você não tinha alguns privilégios que as esposas tinham, mas ninguém poderia ter você como esposa, porque no período em que você estivesse com uma esposa de um rei, você era um rei. Então existia esse bloqueio, existia toda essa questão. Por isso que todos os mantimentos que Salomão precisou para manter isso, todo o império que ele teve que construir, a quantia de funcionários, as construções gigantes que ele teve que fazer, era para comportar realmente tudo isso. Então, para ficar claro, não há uma questão perversa ali, uma questão pecaminosa nessa questão, e sim que um rei não poderia declinar de um presente, era uma ofensa. Um rei chegava com uma de suas filhas, dava ela como concubina por outro rei para dizer, olha, Tito, vai ficar parte da minha casa aqui,
como promessa para que eu não vou atacar essa nação. Isso. Né? Então ele não poderia declinar disso. De certa disso. forma, ele foi inteligente, como ele era muito sábio, e fez estratégias de aliança. Mas dentro desse mesmo assunto, eu gostaria de pedir ao Paulo Júnior uma participação dele. Qual a tua ideia, Júnior? Nós falando sobre o rei Salomão até aqui, então, onde a gente vem discutindo, qual a tua ideia em relação a isso, Paulo Júnior? Só que tem um porém em toda essa questão. Tem um porém em toda essa questão. É que Deus já tinha avisado que não era para eles fazerem aliança com povos estrangeiros, né? Então ali já começa a derrocada do reinado de Salomão, porque ele começa a fazer alianças que Deus tinha dito a priori que não era para ele fazer. Então a partir dali, Salomão começa a desviar-se da vontade de Deus, né? E uma coisa interessante que Salomão pediu sabedoria, mas não quer dizer que ele sendo um homem sábio, ele foi um homem obediente a Deus, né? Essa é uma parada interessante, porque mesmo ele sendo um homem sábio, ele fez coisas que desviaram da vontade de Deus. E isso era uma das... que era fazer aliança. A ideia de Deus era justamente que, sim, se alguém quisesse vir, alguém de algum povo estrangeiro viesse até o povo de Israel, eles deveriam receber. Só que eles nunca deveriam ir buscar ou fazer alianças com esses povos, porque aconteceria o que aconteceu, né? O Salomão veio... depois mais para frente ali a gente vai comentar, né? Que a questão das mulheres, né? Elas trouxeram seus deuses. Elas trouxeram seus deuses e depois o rei Salomão acabou meio que se perdendo no caminho ali, né? Mas Paulo Júnior, tem mais alguma participação dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem, que nos ouvem? Nós estamos com algum problema no Facebook. Nós não conseguimos... Deu algum problema no Facebook e a gente teve que parar de transmitir no Facebook. Mas nós temos aqui a participação da Eliane Mate. Boa noite. Minha mãe. Boa noite, dona Eliane Mate. Sempre conosco aí. Isso aí. E eu vou registrando mais pra frente as participações. Tranquilo. Pois bem, como nós vínhamos comentando então... essas alianças, tem uma aliança também que é citada na Bíblia que o rei Salomão faz com Irã, o rei de Tiro, né, que é a construção do templo. A gente sabe que a Bíblia ela nos relata que Davi não era o responsável pela construção do primeiro templo, que nós estamos falando, né, Wellington, do primeiro templo em Jerusalém. Mas Davi, ele deixa a planta feita para o seu filho Salomão. Então, muitas dessas alianças citadas, que a gente citou aqui e comentou, do rei Salomão, era em virtude dessa grande construção, porque... A Bíblia, agora não lembro aqui se ela dá a exatidão do tempo, se foi, eu não sei se é 7 anos ou mais anos. A construção do templo é 4 anos após o início do reinado de Salomão. Mas a construção do templo todo, quanto tempo levou? Porque Salomão, ele onera os impostos, né? Ele faz essa aliança com os outros reinos em virtude tudo dessa construção do templo, né? Agora eu não sei dizer bem o certo quanto tempo levou a construção, mas não foi uma coisa assim do dia para a noite, né? Foram vários anos e onde teve muito empenho, né, Wellington, para essa construção. Foi assim, foi esse período que a construção do templo começou, era um período que a prata era normal. Era tanta prata que o Salomão tinha, era tanta riqueza que ele tinha, que a prata era algo totalmente normal, até se perdia um pouco do valor e do brilho que a prata. As melhores madeiras mais nobres, as sedas mais nobres vindas do Egito. Salomão, ele teve, então,
uma grande organização em relação a que esses são os pontos que a gente, ao longo do Papo de Fé, vai trazer com bastante clareza. Ele teve uma organização de qual forma? Ele pegou o reinado, ele nomeou, então, 12 regiões com seus líderes, tá? Regionais. Esses líderes, uma vez ao mês, então são 12 meses do ano, tá? Então, uma vez ao mês, cada um desses deveria de mandar mantimentos, e ele é descrito na Bíblia, inclusive a quantidade, mandado para o rei Salomão, para fins de sustentação do povo ali em volta. Você tinha aproximadamente 3 mil pessoas, ou até muito mais disso, que viviam desses mantimentos. Estudos teológicos trazem o quê? De 3 mil a 12 mil pessoas. Divergem em relação a isso. Existem mais conservadores que colocam que tinha menos pessoas. Existem teólogos, historiadores, que colocam como 12 mil, somando as 1.000 mulheres, somando os filhos, somando tudo isso, e mais e fazem um cálculo aproximado de pessoas que teriam necessidade de servir. A diferença entre 3 mil e 12 mil é 12 mil contando com nobres e 3 mil seriam somente servos, que trabalhariam nas principais construções, nas principais locais para manter toda essa família do rei, tá? Então a gente vai pegar a gente tem o princípio da unção dele como rei descrito em 1 Reis, né? O estabelecimento do reinado dele após a morte de Davi, Salomão agiu para consolidar o seu reino. Eliminou diversos adversários, como a morte dos seus irmãos, né? Justamente para quê? Isso uma orientação do próprio profeta Natã, para fins de quê? De proteção dele, porque ele sabia que ele não era visto como um grande guerreiro e aquele homem com aquela unção nos primeiros anos ali, como Davi era. Então ele tinha que se proteger de alguma maneira. Polêmico. Outra questão polêmica. Poxa, a própria morte de seus irmãos. Mas e a necessidade disso? Né? A gente vai ver que nenhuma das suas conhecidas julgamentos que ele fez com muita sabedoria está naquela questão do filho com as duas mães, né? As duas mulheres. Mandou partir o filho ao meio. A mãe, por amor, disse o quê? Então, prefiro então que ele seja criado por outra do que ele morra. Isso. E ele fez o quê? Não, então essa é a mãe. Essa é a mãe. Realmente, essa é a mãe. Olha o quanto simples é hoje a gente pensar isso, mas claro que é fácil tu pensar isso depois que alguém já pensou, claro. já te deu explicado isso. Depois do ato feito, o ato acontecido é simples, barbado, né? Tem passagens que a gente diz assim, né? Que o estudo já foi feito, já foi descrito e já tem aula. Tu só tem que entender. E vem gente que diz que não consegue entender. Mas é só tu ler, é só tu pesquisar, é só tu buscar conteúdo. O difícil é criar um novo, né? Essa questão das mulheres ali, acho que tem alguns pontos das histórias assim que elas nos prendem a isso, né? O rei Davi, a gente fala, quando a gente lembra do rei Davi, a gente lembra do rei Davi com o Golias. Né? Salomão é muito falado, né, dessas duas mulheres, desse julgamento, né, porque existia essas questões que era dado ao rei, né, um rei muito sábio como era Salomão, e ele fazia um juízo dessas questões. Perfeito. Eram trazidas ao rei, né, Wellington, né? Então essa é uma das questões que mostra o quanto o rei Salomão era sábio, né, em suas estratégias, no seu reinado, na sua administração, né? E o interessante é que quando nós começamos a falar da construção do templo, no livro de 1 Reis, ali no capítulo 6, onde diz que Salomão edifica o templo, há uma promessa de Deus com Salomão, que ele diz assim, ó: quanto a esta casa que tu edificarás, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Então, além dessa grande construção que era cabida a Salomão, do grande templo, havia uma promessa para Salomão, se ele se mantesse dentro da vontade de Deus e segundo o mandamento de Deus, jamais Deus se apartaria dos filhos de Israel. Sim. Né? A gente tem, seguindo
numa cronologia aqui, ó, do que a gente estava falando. Deixa eu pegar de volta aqui o meu esboço. A gente falou... A gente fez a citação de 1 Reis 1, do 28 ao 39, sobre a unção de Salomão como rei. Depois a gente vem no estabelecimento dele como rei, né? Onde após a morte de Davi, Salomão agiu consolidando seu reinado. Ele agiu de seus adversários, como Adonias, o Joabe e Simei, né? Isso, que 1 Reis 2, do 12 ao 46, para quem quiser acompanhar. As ações de Salomão foram vistas como necessárias para cumprir a vontade de Deus e manter a estabilidade do reinado. A execução de seus oponentes também pode ser vista à luz do julgamento divino sobre aqueles que se opõem ao plano de Deus. Então, essa é o ponto em que ele se torna rei, logo após ali a morte de Davi, ungido, vai ser acompanhando. Após uma viagem, então, ele está como rei, ele vai em um local para fazer sacrifícios, descrito em 1 Reis 3, do 5 ao 14. Detalhes históricos. Salomão, após ter estabelecido o seu reinado, viajou para Gibeão, para sacrifício, pois era um dos principais locais de culto antes da construção do templo. Durante a noite, Deus apareceu a Salomão. Em um sonho, ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça, que é o que você leu ali. Seguindo a questão, que eu acho que é um dos pontos que mais a gente abordou até o momento, que é a importância de a gente ver Salomão como um rei sábio, né? Este pedido demonstra a humildade de Salomão, o seu desejo de governar bem o povo de Deus. Isso é algo deixado para Davi, a importância de ser um bom governante, a importância de ser um bom líder, tá? O que a gente falava ali na questão do 1 Reis 3, do 16 ao 28, que são o julgamento das duas mães, né? Que esse eu acho que é um dos pontos assim que eu acho que marca o período em que a gente pode ver Salomão como um sábio e que a unção de Deus e realmente o Espírito Santo acompanhava ele nesse ponto em o quanto grande foi o conhecimento dele sobre o amor de uma mãe a um filho. A organização administrativa do reinado dele, que eu acho que é o ponto também que a gente vai destacar ao longo do Papo de Fé, que é a forma com que ele organizou isso. Porque ele sabia que ele tinha uma expansão geográfica, o que demonstra que às vezes as pessoas... e é pouco falado realmente isso, que no período de Salomão houve uma grande expansão geográfica, sabe, de reis. Porque foi um período que acumulou muita riqueza, acumulou muitos líderes, muito exército. Porque é um período em que menos houve guerra. Porque foi um democrata, ele conseguia conversar. Foi um período mais de pacificação. Perfeito. Né? Foi um período ali, porque Davi, ele reina há 40 anos também. Só que no período de Davi foi um período mais pacífico, digamos assim. Né, Wellington? Por exemplo, a divisão aqui, detalhes históricos. Salomão reorganizou a administração de Israel, dividindo o reino em 12 distritos administrativos. Cada um responsável responsável por fornecer provisões ao rei durante um mês do ano, que é aquilo que eu citei. Ele tinha, então, 12 centros administrativos em regiões geográficas distintas. Existia uma organização. Bom, essa região vai coletar, a colheita é tal tempo. Essa região aqui produz mais animais. Existiu toda uma organização para isso, para que não faltasse mantimentos no reino. Cara, isso foi brilhante. Enquanto outros reinos sucumbiram, acabaram, porque o rei... E eu falei já isso algumas vezes no Papo de Fé, e eu gosto de destacar mais uma vez. Toda a Idade Média, ela foi acabando com o tempo pelos altos custos que era manter um rei. Manter um rei, manter o exército, manter todas as necessidades, toda a luxúria, todo o período de deslocamento. Porque se hoje a gente... Eu gosto muito de fazer essa comparação. Para que você entender a história, você tem que conseguir olhar com os olhos naquela época. Se hoje você fazer uma viagem com a tua família, tu pegando o teu carro e você indo, nós vamos supor,
um marido, esposa e um filho, e tu fazer uma viagem, ela já custa um dinheiro. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Tu imagina um rei nesse período onde ele tinha que sair acompanhado de dezenas de mulheres e 2.000 homens. Fora os cavalos, jumentos, Sim, boi, toda né? uma comitiva. Só vida humana. Sim, Só vida humana. E considerar que isso levava dias, às vezes, dependendo do lugar que Com eles toda fossem. certeza. Então, assim, você tinha que levar o teu exército, você tinha que levar todos uns servos, você tinha que levar todo um aparato que não tinha hotel, né? Não era um local que tu ia parar numa pousada. Então, você tinha que construir. Então, você saía cedo, ia até um período antes do anoitecer, porque você tinha que fazer o quê? Você tinha que se estabelecer. Essa trajetória, talvez, não é que você marchando, caminhando e só parando para dormir, que você iria demorar tanto tempo. A trajetória bíblica, e isso é bom enfatizar bastante para quem acompanha o Papo de Fé sempre, quando a gente está falando dessas trajetórias de deslocamento e de período de reis, um deslocamento ele se fazia de qual maneira? O rei ele tinha que se estabelecer, às vezes, por 1, 2 semanas em um mesmo local, porque você precisava caçar, você precisava cuidar do exército, você precisava de vigias. Então, o vigia ele saía normalmente muito à frente, 2, 3 dias à frente, ele olhava toda a região, deixava vigias. Então, ia o último lá, olhava, não, até aqui não tem perigo, daí ele voltava, algum sinal, nada, ele voltava para o outro, tudo certo, até chegar no rei, dizendo, pode vir. Então, ele vinha 2, 3 dias. Esses 2, 3 dias ele parava, 2, 3 dias à frente já tinha outros batedores, outros vigias cuidando. Às vezes tinha outra caravana com outro rei passando, dava um conflito, tinha que parar, tinha que fazer uma negociação, você precisava preparar o alimento, o povo adoecia, com toda certeza os homens cansavam, os animais cansavam, você tinha que buscar a área geográfica, às vezes você tinha que fazer uma volta para você encontrar água, né? Comida se levava, mas a água era necessário. Né? Então, todo esse planejamento de deslocamento, ele custava dinheiro, ele custava uma necessidade muito importante de organização. Por isso que na Idade Média acabou muito rápido o período dos reis, porque o povo não conseguia manter, né? Então, tipo, tu ia morar naquela província de Santa Bárbara do Sul, que seria uma província, nós teríamos um rei. Tu chegava aqui, os impostos eram altos, então você ia para a província de Panambi, que era uma cidade mais evoluída, tinha mais estrutura, tinha mais emprego, e esse rei aqui, como ele não trabalhava, né? Ele precisava que os camponeses trabalhassem para ele, acabava tendo pouco recurso, e aí vinha o rei de Panambi e tomava essa região. Salomão, sendo um homem de posse, sendo um homem inteligente, organizou os distritos, limitava suas viagens, eles tinham basicamente o período feudal que a gente vai ver na Idade Média, óbvio isso que antecede bastante, né? A gente tem o que tu falou ali, seguindo toda essa aliança com Irã e Tiro, de Tiro, né? Que é o rei de Tiro, né? Isso. Que a aliança mostra uma habilidade diplomática de Salomão, utilizando as alianças internacionais em cumprir o propósito de Deus. A construção do templo, recursos estrangeiros, também reflete a visão de Israel com as nações influenciando e se conectando com outras culturas, que é aquilo que a gente iniciou falando ali. As principais contribuições de Salomão: organização, exército, riqueza, construção do templo e comércio. Ele estabeleceu um bom vínculo de comércio. Ele foi um estrategista, né, Wellington? É o que melhor define ele. Né? É o que melhor define ele. Com toda a sua sabedoria, ele foi um estrategista. Wellington, tu já dá sequência ali. Vamos pedir para o Paulo Júnior as nossas participações, Paulo Júnior. Ficou faltando algumas participações aí devido aos erros no Facebook. Agora já estamos de volta no Facebook, mas não queremos deixar de registrar a participação da Laura Rubens de Oliveira, que está na escuta. Um abraço. Sempre na escuta com nós. Luiz Genlac, estou assistindo de Palmeiras, seja bem-vindo, se é a primeira vez, se já esteve conosco aí. Boa noite, um abraço. Um abraço, William. E a princípio nós ficamos por aí, das participações seriam essas.
Isso aí. Não é a primeira vez que dá essa instabilidade, né, no Facebook em relação ao Papo de Fé. Tem algumas dificuldades com relação. Já começou complicado e agora, se você está assistindo pelo Facebook, pelo Facebook, se inscreva nos canais, vou até aproveitar, deixa aqui. Se inscreva nos canais do Papo de Fé no YouTube e se inscreva no Instagram também. Siga o Instagram da rádio, para que, caso dê algum tipo de problema nesse sentido, você possa também estar vendo o programa completo. Esse programa ele vai ter algum corte dessa parte para adiante, porque eu reiniciei a live. Então, se você quiser ver inteiro, do começo ao fim, siga o canal da Rádio Liberdade FM Sabaçu, no YouTube e no Instagram, que lá vai ter completinha live também. Pode seguir @Papo de Fé Cortes, que lá vai sair os cortes, os shorts desse programa também. E o tempo voa, né? Tava olhando aqui. Sim, já são... já temos nos cordiais boa noites, né? Nos cordiais boa noites. O Wellington, eu acho que, então, sobre o rei Salomão, a gente veio até Primeiro Reis 3:14, que é o pedido de sabedoria, que acho que é até onde a gente conseguiu deixar claro. E essas alianças, então, deixamos que... rei Salomão, com toda a sua sabedoria, ele foi um rei estrategista. Sim, um diplomata. Né? Acho que tu expôs e explicou bem a questão toda, a organização financeira para a virtude do propósito, que é a construção do templo. Ele criou linhas de comerciais, ele criou linhas essas alianças bancárias, todas. Ele criou uma rota, o que eu falei ali dos templários, eu falei dos cruzados que criaram uma linha de comércio, mas anterior, e essa ligação aí, e tem uma questão bem interessante que faz uma ligação ali do templo, do filho de Salomão, da interpretação divina. A gente tem uma ligação com aquela questão maçônica da forma de cumprimento, da morte da filha da viúva, né? Que são ligações bem interessantes que se fazem. Claro que isso é... Tem uma questão do anel de Salomão, também tem uma mística... Isso, que aí e talvez a gente vai ter um programa especial do Papo de Fé. Talvez seria interessante fazer um especial, né? O especial do Papo de Fé, que vai falar esses quesitos das aí. Questões místicas que envolvem o rei Salomão, que não são questões bíblicas, não são questões escritas na Bíblia. Isso são questões de interpretações e manuscritos de outras religiões, de outros povos, que citam o rei Salomão como líderes de outras, ou utilizando da sabedoria dele, utilizando dos escritos dele, a fins de criar outras teorias. Né? Isso é só a título de curiosidade, não é para ninguém seguir, obviamente, nada disso aí. É só uma questão, por exemplo, anel de Salomão, a forma de comprimentos. É uma polêmica geral, é uma discussão, uma curiosidade em relação à maçonaria, a forma de que um que cumprimenta o outro. Na história, a gente tem um entendimento que o quê? Se você era um mestre de obra, se você era um mestre que trabalhava com ouro, com prata, com bronze, com mármore, com pedras refinadas, com seda, não tinha uma impressora para fazer um certificado. Você não tinha como mandar um e-mail para alguém dizendo, olha, aquele ali é um cara certificado. Você não tinha como fazer uma consulta. No final de uma qualificação, você aprendia uma forma de cumprimento. Então, você chegava em uma obra... Você fazia um cumprimento que aquele mestre de obra sabia. Bom, se ele sabe esse cumprimento, é porque ele sabe, ele é um mestre relacionado a mármore ou relacionado à construção de vigas. Interessante, né? Isso são questões assim. E aí existe um mito, uma questão interligada à maçonaria. Essa questão da inicialização, que você morre para o mundo e nasce como maçom, tem ligação com o construtor do templo, que interpretava a planta divina na interpretação, seriam que quem conseguisse interpretar aquela planta da construção do templo teria um poder místico. Então mataram o construtor para tentar absorver o poder místico. Então também tem as suas viagens, né? Sim. Em relação a isso aí. Eu acho que é interessante, né? Então... A gente trouxe hoje nesse Papo de Fé, infelizmente as horas têm se passado, já são 10h20, quase 10h17, né? Nós estamos... estouramos o nosso tempo aqui, mas vamos... Eu acho que então a gente falou sobre a ascensão
neste programa do rei Salomão, a gente comentou sobre a sabedoria do rei Salomão, sobre essas alianças que o rei Salomão ele fez com os povos, né, em virtude de um grande propósito que é a construção do templo. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha no Papo de Fé, não deixe de nos prestigiar. Na nossa próxima quinta-feira estaremos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo local, falando mais um pouco sobre o rei Salomão, né? Estaremos falando, eu acho que na sequência, então, sobre a edificação do templo, qual foi o pecado de Salomão, que é assuntos que para o próximo Papo de Fé, né? A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele e suas consequências, né? E depois sobre a morte também de Salomão, e enfim, vamos ver até onde que a gente consegue chegar, né? Tem bastante coisa. Basicamente vai ter um programa quase que especial sobre os mitos, eu creio, que envolve Salomão. A gente vai ter toda essa questão da construção do templo. Isso basicamente precisa de um programa especial, porque é tanto detalhe interessante sobre a construção, as polêmicas, as traições, as revoltas que envolvem a construção do templo. O quanto Salomão via a necessidade da construção, as profecias em torno. Vai um papo de fé inteiro em relação a isso. Com certeza. No final da vida de Salomão, a influência que ele sofreu, e para muitos estudiosos, alguns discordam, outros concordam, sobre a influência de outros deuses vindo dessas mulheres trouxeram desse contato com outros povos. Não vamos atribuir só a culpa às esposas, mas o contato dele com a cultura de outros povos, na velhice. Será que realmente Salomão teve um contato com outros deuses, acabou tendo se deixando influenciar por outras culturas, ou isso só foi um mito, ou isso talvez seja uma questão da velhice dele, da tem compreensão? Uma questão que o povo meio que ele se revolta com Salomão por permitir tudo isso. Isso, tem revolta, tem lutas, tem tentativas de golpe. Tem assuntos bacanas ainda. Então você que nos acompanha hoje nesse Papo de Fé, não perca no nosso próximo Papo de Fé. Antes de nós dar o nosso boa noite aqui, o Paulo Júnior, a sua participação também, e o seu boa noite também. Pode deixar o seu boa noite. Eu queria registrar mais uma participação aqui, que é a da Luciane Custer, é minha colega de pós-graduação lá do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço também, obrigado pela participação aí. E eu acho que antes da gente finalizar o episódio de hoje, acho interessante a gente fazer algumas aplicações, né? Talvez a gente pensar, falamos tudo isso sobre Salomão, mas e daí? O que isso serve para nossa vida de hoje, né? Eu acho interessante que tem um versículo lá, já vai dizer lá no Novo Testamento, que vai dizer que se você pede sabedoria a Deus, ele dá, né? Então, a gente vem a ser sábio, mas também vem a ser obediente, né? Não adianta só ser sábio e não ter obediência. Então, é importante que a gente olhe para o exemplo de Salomão e veja como não fazer algumas coisas e como fazer outras coisas, né? Porque Salomão eu acredito que ele teve 2 momentos na vida dele, né? Primeiro momento mais de ascendência e depois uma decadência espiritual, né? E então é interessante que a gente tem que a Bíblia tem vários exemplos, né? Tanto para bom quanto para mal, e a gente tem que olhar para esses exemplos e ver o que Deus quer falar conosco, né? A partir desses exemplos, né? E Salomão, ele tira muitas lições, né? Depois a gente vai ver isso em Provérbios e Eclesiastes. Ele vai, a partir daquilo das experiências que ele teve porque Salomão, ele teve tudo que podia ter um rei na época, né? Ele teve mulheres, a mulher que ele queria ele tinha, como a gente estava comentando antes, a mulher que ele queria ele tinha, o dinheiro que ele queria ele tinha, porque ele, né, o reino estava prosperando, e os súditos que ele queria ter, ele teve. E mesmo assim, que daí no final lá, ele vai falar em Eclesiastes várias e várias vezes, vaidade, tudo isso é vaidade. Né? Então, tipo, ele tinha tudo que podia ter no mundo, tudo, e ainda assim ele não encontrou satisfação, né? Então, isso significa que a satisfação não está nas coisas do mundo, mas a nossa satisfação tem que estar no Senhor, né? A gente tem que, a única alegria que a gente pode ter, que vai passar daqui até a eternidade, é essa satisfação, essa alegria no Senhor, porque é Ele que pode satisfazer os nossos vazios, as nossas idiosincrasias. É Ele que pode
chegar lá no ponto que a gente precisa para mudar de vida. Muitas pessoas buscam a felicidade, e a gente não precisa buscar a felicidade, a gente precisa buscar Deus. É Deus quem vai trazer a satisfação, é Deus quem vai trazer o contentamento, e é a partir daí que a gente pode também estar satisfeito. E aqui na Terra a gente já pode ter um pouco dessa satisfação, e com certeza lá no céu, na vida eterna, a gente vai ter essa plenitude de satisfação. Então é isso aí que eu queria acrescentar. E também já dar meu boa noite a todos. Obrigado por todos que estão aí. Mais uma vez lembrar de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o joinha, dar o like aí, mande para aquele seu amigo, para sua igreja aí, para o seu grupo da igreja, para que esse canal possa crescer também, porque a gente faz isso para estar levando um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, né, para as pessoas, e a gente faz tudo isso voluntário e para a glória de Deus. Então que você possa também estar compartilhando e ajudando um pouco nessa nossa caminhada aí. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito bem. Nosso Paulo Júnior deixou a reflexão, então. E para você, nosso ouvinte, você que nos assiste, fica a reflexão, então. Wellington, seu cordial boa noite. Eu vou ficar só no boa noite, que agora eu me senti pequenininho depois de reflexão que o rapazinho da técnica fez. Rapaz, que coisa bonita, cara. Meu Deus do céu, hein? Menor entre todos. Humilde ainda. Minha satisfação em compartilhar a mesa mais uma vez com vocês, fazer mais um papo de fé, e obrigado a todos que nos acompanham até aqui. O meu boa noite, então, a todos também. Para mim, como eu sempre digo, é uma honra estar aqui participando mais uma vez desse papo de fé, nessa mesa com esses homens sábios, ao lado de não só de companheiros, mas amigos também. O meu agradecimento ao Wellington, ao Paulo Júnior, que hoje está aqui nos auxiliando na técnica. Um abraço ao nosso pastor Jorge. Mandar um recado para o Marcão, para o nosso amigo Marcos. Marcos, quinta-feira que vem, venha se fazer presente aqui conosco. Senão vamos fazer o Ao Christian também, que não pôde estar conosco nessa noite, está com outros compromissos. O nosso abraço ao Christian. E fica então aqui o meu agradecimento a todos que estiveram nos acompanhando. Então eu faço um convite também, deixo aqui o nosso convite, né, Wellington? Esteja conosco nessa continuação sobre o Rei Salomão na próxima quinta-feira aqui, às 9h15, nosso Papo de Fé. Boa noite a todos e o nosso agradecimento.